pessoas que vão transformar o mundo no futuro estão nas nossas mãos agora. Estão na primeira infância, uma fase da vida que começa na gestação e vai até os 6 anos de idade. Ao longo de 3 meses, vamos acompanhar a rotina de 2 famílias pela primeira infância. A cada episódio, um dos nossos especialistas vai ajudar estas famílias com os desafios e descobertas típicos desta etapa da vida. E vamos conhecer também lindas histórias de famílias que souberam enfrentar desafios especiais. Você está prestes a embarcar numa jornada transformadora e aprender que olhar para a primeira infância é olhar para o futuro, porque a primeira infância é quando tudo começa. No episódio anterior, Alexis levou Morena para conhecer o Morro do Vidigal, um lugar que vai fazer parte da história deles. Vai lá, mata a mão aí. E pela primeira vez, Daniel tomou conta sozinho de Enzo e Cauã. Liana e Alexis tentam estimular Morena, mesmo sem saber a maneira mais adequada. O pato pateta. Esqueci a letra, filha. A gente quer, nessa fase da vida dela, estimular ela através dos sentidos dela mesmo, da audição, da visão. Então, tocar pra ela também é muito bom. Às vezes, tem um tempo que eu não toco, inclusive. Olha pra mamãe, filha. Nossa, tem vezes que ela vai um atrás do outro. Não, deixa ela fazer, né? Ela tá com a perna molinha, ela não tá afim. Como é que uma criança aprende a reagir sorrindo se não tem adultos que olham para ela, que falam para ela, que cantem para ela, que façam palhaçada para ela, que estimulem a criança no sentido dela reagir pela alegria, pela confiança, não é? Pelo toque, por uma relação gostosa, não é mesmo? Isso! Sobe bumbum. O pediatra Paulo Teles vai apresentar a Liana e Alexis os melhores estímulos para cada etapa do desenvolvimento do bebê. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre desenvolvimento, como vocês estão sendo orientados em relação a isso. Assim, talvez eu até devesse me preocupar mais um pouco, mas eu meio que faço o que o pediatra já disse e eu vou fazendo também segundo Ela meus está com 2 meses e meio. Quantas consultas você já foi? 2. 2. Você acha que essas 2 consultas, foi aquele que está te orientando, foram suficientes para você estar seguro em relação ao que você deve fazer até agora ou não? Não. E você, o que você acha, Alex? Como é que você tá? Você foi nas consultas? Não pude ir nas consultas. Tá. Por isso que eu tomei assim, opa, tomara que ele não me pergunte nada. Brincadeira, mas eu também acho que foi poucas vezes pro pediatra, assim. Na verdade, mais, que né? pela orientação, né, do Ministério, está dentro do que a gente considera como normal. Primeira consulta, depois, às vezes, se precisa, faz um retorno no primeiro mês para ver peso, mas é uma vez ao mês mesmo que vocês vão. Tá com 2 meses, acho que tá dentro. Tá dentro. A troca entre o pediatra e a família é muito importante, porque o pediatra que vai checar e vai avaliar, averiguar se esse desenvolvimento, se esses marcos estão sendo atingidos de maneira adequada e no tempo ideal. Quando a gente está falando de desenvolvimento, eu acho que tem que pensar que é uma das coisas mais importantes para a evolução da filha de vocês. Então é um assunto que eu falo, quem tem que ser treinado, quem tem que estar, são vocês. Cada mês ela vai ter marcos, vai ter etapas para a gente conseguir fazer. É difícil de visualizar, então a gente trouxe um quadro para vocês conseguirem, para mostrar para vocês um pouco sobre cada etapa, cada mês, o que ela vai ter que fazer. É muito importante estimular, sem dúvida nenhuma. Na verdade, isso é feito diariamente. Acho que a gente não precisa parar para pensar o que vai fazer. Acho que é importante uma orientação, a gente saber as etapas que devem ser cumpridas e a que a criança deve chegar, porque daí assim você vai saber como estimular. O quadro aqui para vocês com alguns marcos do desenvolvimento. Então a gente colocou primeiro os meses de vida até o 12º mês, até o 1º ano. Então vamos falar um pouquinho sobre aquela primeira imagem, sobre o firmar a cabeça. Quando é que vocês acham que isso começou a acontecer? Assim, o pescoço firme, eu acredito, já no primeiro mês. Nas primeiras semanas, na verdade, ela já
Você segurava. E o que você tem feito para estimular o pescocinho? Alguma coisa? Não que eu saiba, não conscientemente, mas... Certamente, às vezes isso que você falou, nem sem perceber você faz. Às vezes pode deixar no colo, mas tentem colocar a gente chama de horário da barriguinha, o horário de barriga para baixo. Tenta colocar ela de barriga para baixo, os bracinhos para frente. O que ela vai fazer? Ela vai segurar o pescoço. Isso a gente faz, Você vai estimular o tônus do pescocinho, da região cervical. Indo um pouquinho mais para frente, se a gente for começar a pensar, por exemplo, em alcançar os objetos e pegar, então o que a gente consegue fazer? Tapetinho com brinquedo em cima, aqueles tapetinhos com brinquedo, ou então só o brinquedo na frente. Às vezes o seu próprio cabelo, você vê que ela vai começar a tentar pegar o cabelo. Isso habitualmente entre 2, mais ou menos, e 4 meses. Então, ela arranca meu cabelo, né? Ela vai começar a pegar, né? Então tentar colocar aqui, imaginar que ela tem que fazer isso próximo a esse período aqui de 2 a 4 meses. Então, mais para frente, rolar. Então, quando que ela deve rolar? Ela vai rolar entre 3 e 5 meses. Então, sem eu colocar os pontinhos aqui para vocês lembrarem, mas isso também tem lá marcado. Aí, tomar bastante cuidado quando ela começar a rolar. Mais para frente, engatinhar. Aí, acabou o sossego, né? A hora que a criança começa a se movimentar pela casa, aí tem que estar tudo protegido. Cuidado com os cachorros, tem que tomar cuidado com tomada, fios e cabos. Essa parte também é bem perigosa. Então, vamos colocar aqui, engatinhar perto de 7 meses. 6 para 7 meses, um pouquinho mais. Paulo, tem algum estímulo que é contraindicado, assim, que você pode fazer antes do tempo, isso prejudicar de alguma maneira o bebê? Acho que, na verdade, é exatamente isso que você falou. Você falou bem. Não é que ele é contraindicado. Acho que talvez estimular no momento errado. Então, a gente está falando de uma criança, por exemplo, que tem 2 meses e meio. Vou colocar ela sentada? Não adianta. Você está forçando uma região muscular, essa parte óssea que ela ainda não tem condição de... Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Acho que a maneira com que você vai estimular também, acho que é contraindicado. Vou ficar segurando ela com a perna, vou deixar ela em pé firme. Ela não tem força na perna ainda. Ela vai até empurrar, vai forçar. Às vezes, quando vocês colocam ela de barriguinha para baixo, ela não empurra, ela não joga. É um reflexo, mas nesse momento adianta colocar ela em pé, ela não vai conseguir ficar. Então, tomar cuidado com isso também. Então, e aí depois do andar que a gente está falando agora, que é um pouco mais para frente, né? Então a criança vai andar, então ela vai primeiro levantar, daí ela vai engatinhando, apoia e aí vai conseguir andar com apoio. Aí tomar cuidado com o sofá, o berço vai ter que levantar a grade para ter mais cuidado. Isso ela vai fazer quando? Aí um pouco mais para frente. Tem criança aqui antes, mas vamos colocar entre 9 e 11 meses aqui nesse intervalo do meio aqui, talvez entre 9 e 11 meses, né? Estimular ela com música, ler para ela, é importante já nessa fase, assim. Música, leitura, conversa, como a gente falou, são os pontos mais importantes para esse estímulo dessa parte cognitiva de linguagem. Então, vários estudos atuais mostram que quanto mais precoce a leitura, a conversa e música, porque a música nada mais é do que você conversar de uma maneira sonorizada, é um dos melhores estímulos que a gente tem para fazer. Então, não tenham vergonha de ler. Ah, mas ela não vai entender. Ela está ouvindo a sua voz, ela está percebendo daqui a pouco a movimentação da sua boca, isso é muito importante. O conversar, a leitura e a música são muito importantes, na verdade, desde a barriga, se a gente for levar em consideração. A criança começa a ouvir a partir do 3º trimestre, então, da gestação, no final da gravidez. Então, seria interessante que os pais conversassem com a criança desde o útero. Esses são estímulos que a gente já consegue provar que podem ajudar. Mas depois do nascimento, não precisa ter vergonha. Acho que a gente tem que perder um pouco a vergonha de conversar com a criança. Ela não está entendendo. Acho que isso é um mito que tem que cair mesmo. Vários estudos mostrando hoje em dia que isso estimula a linguagem. Ah, mas ela não vai falar ainda. Mas isso, a médio e longo prazo, auxilia muito na linguagem. Então, isso é muito importante desde o início, sim. Acho que uma coisa que eu pudesse falar assim, que eu quero, acho que é contraindicado, pelo menos nesses primeiros 2 anos, são os eletrônicos. Televisão, celular, tablet. A criança não ganha absolutamente nada. Todos os estudos atuais têm mostrado que o ideal é que você comece com esse tipo de estímulo a partir de 2 anos. Ana Paula e Daniel estão dando mais atenção a Enzo do que a Cauã, que acaba ficando muito tempo com seu tablet. Filho, vem brincar aqui rapidinho com seu irmão. Não. Apesar da gente tentar equilibrar, eu e Daniel, a atenção pro Enzo e pro Cauã é super difícil, porque o Enzo depende mais, o Enzo é bebezinho, ainda não sabe falar. A primeira pessoa que teve um tablet aqui em casa, por incrível que pareça, e olha que eu sou de TI, mas por incrível que pareça, foi o Cauã. O Cauã, com 2 anos e pouco, teve um tablet. Peguei essa mão. É meu neném. Ah, 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 ah. Que lindo.
primeira pessoa que teve um tablet aqui em casa, por incrível que pareça, e olha que eu sou de TI, mas por incrível que pareça, foi o Cauã. O Cauã, com 2 anos e pouco, teve um tablet. Peguei essa mão. A criança vive no século XXI. Ela vive numa sociedade em que a tecnologia e a tecnologia da informação, a televisão, o rádio, não é, a fotografia, o ambiente digital, etc., fazem parte do meio dela. O terapeuta corporal Alê Duarte veio conversar com Ana Paula e Daniel sobre como dividir melhor a atenção entre os 2 filhos. Tudo bem, tudo bem? Oi, Ana. Daniel, Ana, qual que é a rotina de brincadeira do Cauã? Então, o Cauã é uma criança muito hiperativa. Ele gosta de brincar de várias coisas. Ele gosta de brincar de bola, gosta de brincar com raquete, gosta de brincar pintando, ou então vendo um DVD, ou pega uns bonecos. Então, assim, cada hora ele tá fazendo alguma coisa. Como é que é a rotina do eletrônico, especificamente falando? Não é para acordar, pegar eletrônico, ou então na hora de comer, na hora do almoço, na hora da janta, da refeição também, nada de eletrônico. A gente delimita, assim, mais ou menos no máximo 2 horas. Eu sei que ainda é muito, mas é aquilo que eu explico. Com criança pequena, você precisa de um espaço maior, que ele fique um pouquinho mais na dele, para que você tenha realmente tempo para fazer as suas coisas, para poder dar mais atenção para o neném, para que ele não sinta tanto. A gente realmente acha isso importante, esse controle, porque se a gente deixar na mão deles, fica o dia inteiro. Não se trata de ser contra, mas a gente observar a dosagem disso, né? Por exemplo, o tablet, como outros brinquedos, pode ser uma oportunidade muito interessante do pai estar junto com o filho ou da mãe. Quando que vocês dão uma relaxada nessa regra? Chega até a ficar difícil você ir para um restaurante, por exemplo, e não levar um eletrônico desse. A criança não fica parada na mesa, sentado, olhando, né? Vai querer correr. Vai querer ficar correndo, vai querer ficar para cima e para baixo. Cauã, você gosta de brincar, Cauã? Você gosta de brincar quanto? Você gosta de brincar assim, assim, assim? Assim. Uau! Só isso, né? Desse tamanho você gosta de brincar? E quando a gente chega pra você e fala, você pode brincar só isso, como é que fica? Aí eu fico parado nos cantos. Ah, e o que acontece com você nos cantos? Nos cantos eu fico jogando. A brincadeira é um dos lugares mais importantes na vida da criança e também no adulto, mas da criança é fundamental, que é onde ela está se expressando para entrar no lugar de autorregulação. Você gosta de jogar eletrônico? Assim. Você gosta de jogar, de brincar, de jogar futebol? Quanto? Assim! Uau, parece que é mais o futebol do que o tablet, é isso? Chegou a dar a volta, Na assim, verdade, né? o tablet é assim e o futebol também é assim. Uau! É o mesmo. É muito importante a criança desenvolver o que eles chamam de controle inibitório, ou seja, que é esse aspecto emocional de ser menos impulsivo, pensar antes de agir, esperar, etc. E todas essas coisas têm a ver com um ambiente, né, famílias, etc., que se organizam de uma forma que seja boa para o desenvolvimento da criança. Cauã, vamos brincar? Sim. Queria brincar de uma coisa assim, super simples. Pique-esconde. Ah, sim. Eu quero ver como é que vocês interagem com ele nessa brincadeira. Vou observar e vamos ver o que vai acontecer. Cauã, vou contar até 10, hein, Cauã? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Tô indo. O pique-esconde eu acho super legal, porque você repara que a criança ela fica mais interessada, ela fica mais dinâmica, né? E aí, Lê, uma dica? Não sei de nada. Cadê você, Cauã? Eu acho que para criança não é necessário, principalmente para essa idade mais jovem, essa cobrança. Algumas tarefas sim, mas é importante observar o quanto ela desenvolve dentro desse lugar mais criativo, espontâneo. Alexis.
Põe ela pra rodar. Mamou direitinho? Mamou direitinho. Mamou direitinho. Só o cabelo da mamãe. Pronto. Agora que ela mamou, tá com a barriguinha cheia, vamos estimular? Vamos trazer os livros pra fazer leitura? Vamos sim, vamos ler pra ela. Vai ser bom, né, filhota? Eu acho estranho ler pra um bebê que, né, de 2 meses, mas vai ser uma surpresa. Tô ansiosa pra ver. Vamos ver. Olho no olho, mostrar a figura, daqui a pouco ela vai começar a sentir. Isso, meu filho. O macaquinho Tinho gostava de pregar peças em seus amigos. Colocou um sapo na lagoa e disse que foi a cobra. Rubber, rubber. Uma cobra? Eu sou um sapo. Não, ele colocou sapo, não tô fazendo sapo que ele botou. Aquilo pra ela é novo, então ela fica prestando atenção. E aqueles sons que eu fui brincando dos animais, ela reagiu a todas aos sons e aquele olharzinho dela de curiosidade, o sorriso que ela solta. Não tem preço que pague, não. Então, a gente vai sempre ler pra ela daqui pra frente. Então, antes a gente nunca tinha lido pra Morena, mas depois de experimentar, vi que eu tava enganada. Foi bem legal, ela parecia que tava entendendo da forma dela, né? Liana parece estar convencida dos benefícios da leitura para Morena. Na Tijuca, a Lê prepara uma nova brincadeira para a família participar. Você sabe como é que brinca de pique-parede? Sim. Enzo, você fica aqui, tá? Fica olhando a brincadeira do seu irmão, da sua mamãe e do seu papai, tá? Tá bom. Você volta. Torce pra gente. Torce pra mamãe, hein? É pra mim, menino. Vamos lá, vamos começar. Você sabe como é que brinca de pique-parede? Sim. Enzo, você fica aqui, tá? Fica olhando a brincadeira do seu irmão, da sua mamãe e do seu papai, tá? Tá bom. Você volta. Torce pra gente. Torce pra mamãe, hein? É pra mim, menino. Vamos lá, vamos começar. Eu vi a Ana Paula e Daniel se envolvendo cada vez mais nessa brincadeira. É uma brincadeira que é bem simples, mas que para a criança representa demais. Hoje com a Lê foi legal, que juntou todo mundo, tirando o Enzo, claro, mas todo mundo brincou ao mesmo tempo, geralmente é com um ou com o outro, porque é o que dá, né? É o que a gente consegue fazer. Depois da leitura, Liana e Alexis estimulam Morena cantando a música que inspirou o seu nome. Morena, flor, me dê um cheirinho de amor. Depois também me dê todo esse denguinho que só você tem. Na música, por exemplo, um pai canta tocando um violão, ou mesmo ele canta batendo palmas, ou gesticulando de algum modo, mesmo que ela não entenda a letra, reverbera nela a sonoridade, a melodia, a harmonia, né? Essa alegria do contágio, né? Que a música traz para a criança, né? No sentido de repercussão mesmo dentro do seu coração. Sem você, o que há ser de mim? Apesar da dificuldade que eles me passaram em relação a orientações, etc., acho que ela está super bacana. Os dois são super atenciosos, os dois estão interessadíssimos em oferecer o melhor para ela. Acho que a sintonia é super importante entre eles. Em relação a ela, eu estou super otimista. Acho que tem um futuro brilhante pela frente. Ana Paula e Daniel conseguiram se organizar e agora estão dividindo melhor a atenção entre Cauã e Enzo.
É super importante para mim quando a gente consegue juntar a família e brincar, ficar todo mundo unido, até mesmo para incentivar isso, porque as crianças estão crescendo e elas começam a ter essa visão de união. Eu e Daniel, a gente se dá muito bem no dia a dia, em diversos pontos, assim, a gente chega a alguma conclusão juntos. Ele ajuda muito com o Cauã, eu não tenho o que reclamar do Cauã, ele tá sempre presente, brinca, joga, faz tudo que o Cauã precisa. Mas com o Enzo, acho que só depois dos 2 anos, não tem jeito. Com 6 anos eu vi o filme dos Beatles, o Help, que realmente mudou a minha vida. E acho que ali plantou aquela semente de tocar com os amigos, né? De fazer uma banda. Entra no B, deixa primeiro. Ou deixa-se grave aí, só a mão esquerda. São 3 filhos, né? Frederico, Leonardo e a Catarina. Ou não posso chamar eles assim, é Fred, Léo e Cate, né? Senão eles acham que eu tô dando bronca. A gente devia deixar eles pedirem, se aproximarem do instrumento. Para eu sendo músico, pô, não vou querer que aquilo seja uma obrigação. Já tem que encher o saco deles na escola, né? Para ler, para isso, para aquilo, para várias coisas. Então, para isso eu não quero encher o saco deles. Eu quero que isso venha naturalmente, né? Mas a relação foi sempre muito informal. Foi sempre alguma coisa de interesse genuíno e sempre com quê de brincadeira, assim. Sempre, pô, olha que maneiro. Brasil! Viu? A gente sabe tocar. Depois de 3 meses, uma jornada termina para as famílias, enquanto outra etapa da vida começa. Será que Liana e Alexis vão conseguir sair da casa dos pais de Liana e montar seu próprio lar? No final do ano já vou começar a estudar uma possibilidade de alugar um apartamento aqui por perto, para eu ir sozinho mesmo. Depois, assim, de 1 ano, mais à frente, assim, com a Morena um pouquinho menos dependente da Liana, a Liana entrando começando a desenvolver o processo de trabalho dela mesmo, para ela vir morar junto comigo. Essas coisas estão em aberto. A gente às vezes acha que a gente tem que se mudar logo por essa questão de privacidade, mas ao mesmo tempo são muitas novidades que vieram juntas, a gravidez, a gente não tinha essa pretensão de morar junto logo antes, então às vezes é melhor esperar um pouco, eu me estabilizar assim, financeiramente para poder ajudar melhor ele. Assim. E aí sim, que as coisas aconteçam na hora certa, sem neurose. Não combina com a gente. Ana Paula e Daniel aprenderam muito nos últimos meses e agora estão mais preparados para o que vem pela frente. O Cauã já tá pedindo o aniversário dele há meses. Ele vem pedindo, perguntando, e agora? Quantos dias faltam? Hoje é aniversário de quem? É uma experiência nova a cada filho, né, que a gente tem. Eu acho que pro futuro a gente quer vê-los saudáveis, fortes, unidos, participativos um na vida do outro, sempre ajudando um ao outro. Contanto que eles dois se deem muito bem, isso é o que vale pra gente. Eu desejo melhor para os meus filhos. Acho que eu desejo primeiro para os meus filhos, para depois desejar para mim. Então eu quero que seja assim tudo maravilhoso para eles.